Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa, eu tenho 16 anos e eu sou diagnosticada com anorexia. Eu resolvi gravar esse vídeo e criar esse canal porque eu percebi que não tem muito conteúdo sobre anorexia e transtornos alimentares no YouTube e na internet brasileira em geral. Antes de decidir me tratar e entrar em recuperação, eu gastei horas e horas lendo, pesquisando e vendo youtubers americanos e de outros países que falam inglês sobre recuperação de transtorno alimentar. Isso foi muito importante para eu entender que eu tinha um problema, para eu descobrir que tinha esperança, que eu poderia melhorar, que havia uma forma de me sentir melhor e para eu depois tomar coragem para realmente entrar em processo de recuperação, porque é uma coisa extremamente assustadora, é uma coisa extremamente difícil, é uma coisa que te enche de angústia e ansiedade. E eu só consegui tomar essa decisão porque eu tive muito conhecimento, eu tive muito apoio online. Quando as coisas acontecem, quando eu sinto os efeitos, eu já estou esperando por eles. Então, por mais que eu tenha ansiedade, por mais que eu fique nervosa, por mais que eu queira voltar para os meus hábitos antigos de transtorno alimentar, eu consigo não fazer isso porque eu sei que isso é normal. Porque quando eu fico nervosa, eu vou correndo ver esses vídeos de novo, eu vou correndo procurar as minhas youtubers favoritas pra ter essa segurança, pra ver outras pessoas passando por isso também. Eu pretendo então nesse canal fazer o que essas meninas americanas fizeram por mim. Eu espero poder compartilhar minha jornada com vocês, compartilhar os efeitos colaterais, explicar o que é anorexia, explicar quais são os sintomas, como é a recuperação, mostrar o que eu tô comendo no dia a dia. Isso daqui principalmente para quem está passando por isso também. Para mim é muito importante ver outras pessoas comendo bastante, outras meninas anoréxicas e outros meninos anoréxicos também, porque meninos também podem ter anorexia, mas é muito importante para mim então ver outras pessoas com transtornos alimentares comendo mais, passando por recuperação, passando pelas mesmas ansiedades e angústias, passando por todo esse processo, e eu espero então poder dar isso para meninas que não falam inglês. Então, nesse primeiro vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o que é anorexia, tanto para quem tem e não sabe, tem e tá em negação, tem e tá um pouquinho curioso sobre será que tem como melhorar, tanto para quem não faz a mínima ideia do que seja, para quem tá aqui por pura curiosidade, para quem tá aqui porque conhece alguém que tá passando por isso e não sabe como ajudar. Eu espero poder dar um pouquinho de luz nesse aspecto. Eu tenho que avisar que eu não sou médica, eu não sou formada, eu não sou psicóloga. Tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas pesquisas online. Eu vou deixar vários links em português aqui embaixo sobre anorexia, sobre outros transtornos alimentares. É tudo sobre as minhas pesquisas e minha experiência. Bom, primeiramente, transtornos alimentares são condições mentais, transtornos mentais extremamente complexos. Na verdade, tem muitas controvérsias no mundo médico sobre o que exatamente são transtornos alimentares, o que causa, como prevenir, como tratar. É um assunto bem complexo, é um assunto bem pouco estudado ainda. O que a gente sabe e o que eu percebo em mim mesma é que normalmente surge como uma forma de lidar com estresse. Então, muitas pessoas comparam transtornos alimentares com vícios, como vício em cigarro, vício em bebida, vício em drogas, e eu concordo com isso. Você está num momento em que você está passando por muito estresse, está perdendo o controle da sua vida, e você, para lidar com essas emoções ruins, você passa a se anestesiar com cigarro, bebida, drogas, etc. E daí você cria essa dependência química ou só psicológica. Essa foi a minha experiência. Eu estava passando por um momento mais estressante na minha vida. Eu tava com muita coisa ao mesmo tempo, eu tava estudando, tava trabalhando, eu tava estudando canto, eu tava num coral, eu tava fazendo kung fu, e eu tava bem estressada, e eu queria me sentir produtiva, e eu tava com medo de perder o controle, de fracassar, de me dar mal, de perder a reputação de garota perfeita, e eu sou muito perfeccionista naturalmente, então eu pensei que uma forma de ter as coisas um pouco mais sob controle, e ser um pouco mais produtiva no meu dia a dia, né, e entrar mais naquele estilo de vida, sabe, girl boss e tal, seria comer de forma saudável. Eu não comecei querendo emagrecer, eu não queria emagrecer necessariamente, eu queria ganhar músculo. Eu tinha começado com Kung Fu, eu queria ficar mais saudável, eu queria me sentir mais apta fisicamente, eu queria me sentir mais forte.
e eu queria me sentir uma pessoa melhor. Eu comecei a comer bastante vegetal, eu não gostava de legume, eu comecei a adorar cenoura, eu comecei a comer pratões e pratões de cenoura, com repolho, com pimentão. Eu comecei a comer bastante iogurte, eu comecei a comer menos doce, eu parei de tomar Toddy, eu tava fazendo Kung Fu 3 vezes por semana, eu tava comendo bastante carne, eu tava ganhando músculo, eu tava visivelmente mais forte, eu tava dançando, cantando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu acordava às 7 da manhã, ia treinar Kung Fu. Eu tava no meu ápice, mas aí que tá o problema, né? Eu comecei a associar o que eu comia com a minha virtude. Eu comecei a associar a minha alimentação com o meu valor como pessoa. E eu comecei a sentir que eu era uma pessoa melhor por não comer doce, que eu era uma pessoa melhor por não comer gordura, que eu era a melhor versão de mim quando eu comia comidas corretas. Bom, eu comecei a emagrecer. Eu nem percebi que isso, na verdade, foram meus pais, minha família que me falou, mas eu não via assim. Eu sabia que eu tava mais magra, mas eu não era uma mudança, eu não percebia realmente. Eu me olhava no espelho e falava, mas eu tô igual. Então eu acreditava neles, mas eu falava, mas se eu não tô vendo, assim, se eu não tô percebendo, não pode ser tanto assim. Eu nunca achei que eu fosse capaz de emagrecer. Quando eu era pequena, achava que emagrecer era uma coisa mágica, que só algumas pessoas conseguiam. E quando eu consegui emagrecer, eu fiquei, caramba, eu consigo emagrecer. E eu fiquei muito animada. Agora, falando de outras situações que podem desencadear a anorexia, a gente tem, que não foi o meu caso, mas muita gente tá num momento estressante da vida e fala, bom, eu vou ser mais feliz se eu for mais magra. E daí a pessoa começa a associar toda a felicidade dela e a realização com a magreza. Uma coisa muito importante, a anorexia, transtornos alimentares em geral, não são primeiramente, fundamentalmente sobre o seu corpo, sobre a sua aparência. Eles podem ser desencadeados por isso, mas eles são muito mais ligados a TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, insegurança, perfeccionismo, uma vontade de ter controle sobre tudo do que realmente aparência, só uma forma como isso se manifesta. Uma prova disso é que uma grande parte dos anoréxicos tem um histórico de ansiedade e TOC. Eu particularmente eu tenho ansiedade generalizada desde que eu era pequena, eu tenho ansiedade social desde que eu tinha 6 anos, eu tive crise de TOC aos meus 12 e 13 anos. Eu posso dizer que a minha anorexia foi só mais um episódio de TOC. E tudo isso para dizer que não tem a ver primeiramente com o corpo, é só a forma como ele se manifesta. Se você sente que você está perdendo o controle sobre a sua vida, sobre a sua escola, o seu trabalho, sobre a sua vida externa, vida social, seja o que for, sobre a sua família, você começa a projetar tudo isso na comida. Você fica, bom, se eu não consigo controlar o resto, pelo menos eu posso controlar o que eu tô comendo, pelo menos eu posso controlar o meu corpo, o meu peso, a minha aparência. E com isso, com o tempo, vem um sentimento de conquista, você se sente superior por não ter que comer pizza, você se sente superior por conseguir emagrecer tanto, por conseguir recusar mesmo quando está com fome. E daí você entra numa espiral e você não consegue mais sair, mas é gradual e você mal percebe o que está acontecendo. O que anorexia não é? Não é uma escolha, não é uma dieta, não é uma fase, não é drama, não é culpa dos pais e não é algo exclusivo de meninas. Muitos meninos têm anorexia, muitos meninos têm bulimia, muitos meninos têm transtorno alimentar não especificado. Transtornos alimentares são como qualquer outra doença, eles não discriminam. A anorexia é o transtorno mental que mais mata. E agora para falar de alguns sintomas específicos de anorexia, eu tô com uma listinha, tá, gente? Porque senão eu vou esquecer as coisas. A anorexia se baseia num medo de engordar, num medo de chegar a um peso saudável. Você só se sente confortável e seguro quando você está abaixo do peso. Outro sintoma é uma imagem corporal distorcida. Eu, particularmente, eu me olho no espelho, eu sei que eu tô magra, eu não me acho gorda, mas eu ainda assim quero emagrecer mais. Vai bem além de aparência, porque eu não me sinto bonita e eu não acho que eu ficaria mais bonita se eu emagrecesse mais, porque eu já estou magra demais. Mas eu ainda assim quero emagrecer, porque emagrecer não é sobre ficar mais bonita. Eu acho que muitos anoréxicos, eles passam do ponto de querer ser bonitos, é sobre ser o mais magro possível, é sobre ser o mais doente possível, é sobre ter o máximo de controle, é um desafio contra si mesmo, é assim, o quão pouco eu posso comer, é a euforia que você sente quando a balança diminui, e eu sei que isso pode soar muito doentio, porque é um transtorno, é uma doença, e quem nunca passou por isso, provavelmente não vai conseguir entender
Outro sintoma muito importante, que normalmente é usado como primordial por médicos, apesar de que ele não é obrigatório para você ter anorexia, é a amenorreia. A amenorreia é a perda menstrual ou irregularidade menstrual por mais de 3 ciclos. Eu, pessoalmente, parei de menstruar em fevereiro. Eu menstruei por alguns meses depois porque eu estava tomando um regulador, mas eu não menstruo naturalmente desde fevereiro. Então, se você começa a restringir o quanto você come, se você começa a ter um déficit de calorias, o seu cérebro ele vai entender que você está num período de fome, que você está lá, nas cavernas, sem comida, e então ele vai começar a desligar o seu corpo, ele vai começar a ignorar, a deixar para depois quaisquer funções que não sejam essenciais para sua vida. Uma delas, é claro, é a reprodução. Se você não tem energia o suficiente para manter a você mesma, você não vai ter energia para ter um bebê. Seu corpo começa a desligar, atrofiar o seu sistema reprodutivo para que você não menstrue mais e não perca mais energia com ovulação. É o que aconteceu comigo. É muito comum que aconteça com anoréxicos, mas não é obrigatório. Se você ainda tá menstruando, você ainda assim pode ter bulimia, anorexia, ou seja o que for. Aí nós temos também, o principal comportamento, que é uma restrição alimentar gradualmente mais severa. Eu sei que eu comecei restringindo numa quantidade normal de calorias, assim, saudáveis para uma dieta, e foi piorando, e piorando, e piorando, e até que chegou a pontos em que eu literalmente acordava de madrugada com tontura. Eu lembro que no começo eu só falei, vou comer menos fritura, vou comer menos carboidrato, e no final eu só tinha coragem de comer 5 alimentos diferentes. Era como se eu só pudesse comer aqueles 5 alimentos e qualquer coisa além daquilo fosse errado, fosse um engano, fosse um erro, fosse algo que eu tivesse que compensar, fosse algo que tivesse que me fazer me sentir culpada depois. Também temos exercício compulsivo. Algumas pessoas consideram anorexia com exercício como bulimia. E por fim, eu juro que tá acabando esse vídeo, alguns sintomas físicos. Eu não vivenciei todos eles, mas eles são muito comuns. Nós temos, eu vou ler aqui porque pele pálida ou amarelada. Os meus pais falam que eu tenho manchas amarelas na minha mão. Eu não percebo, pra falar a verdade, eu acho que eu talvez nem tenha no momento, porque eu tô comendo mais. Mãos e pés frios, porque o seu corpo ele começa a perder a gordura que ele tem, como isolante térmico, e daí você fica com muito frio. Eu nunca cheguei a ter frio extremo no corpo inteiro, mas a minha mão tava constantemente, ainda tá que agora tá muito calor, tá tipo 30 graus, mas se esfria um pouquinho, chega a 25 graus, 24, começa a descer pra 20, a minha mão gela, então eu tô constantemente com frio nas mãos. O inverno foi um inferno, porque eu tava congelando o tempo todo, eu mal conseguia escrever. Fadiga, cansaço, depressão, aumento de pensamentos obsessivos, porque o seu cérebro ele começa a ficar desnutrido, ele começa a pensar de forma menos inteligente, menos racional, e daí você começa a ficar mais preso em ciclos obsessivos, então a doença se auto-perpetua. Quanto menos você come, mais obcecado você fica, e daí menos você come. Temos perda cognitiva, nós temos estudos que mostram que a sua massa cinzenta diminui e que em casos severos pode levar até 7 anos de recuperação para o seu cérebro recuperar essa massa que ele perdeu. Um dos piores riscos que é a osteoporose bem precoce, principalmente se você tá com anorexia na adolescência. A adolescência é uma janela muito importante para o seu corpo depositar cálcio nos seus ossos, que vai ser então esse depósito, esse seu estoque de cálcio para a vida toda. Se você não colocar o suficiente, ou pior, se você começar a quebrar na adolescência esse cálcio, o que acontece quando você restringe muito severamente por muito tempo, você pode ter osteoporose na adolescência, você pode estar com 16 anos e ter ossos mais fracos do que de uma mulher de 60. Eu não sei se é o meu caso, eu não tive coragem ainda de fazer um exame, e eu tô com medo de fazer porque eu tô com medo do resultado, mas é um risco muito grande e é o único sintoma que é realmente reversível de anorexia e de bulimia. Temos também um desgaste muscular e cardíaco, principalmente porque o coração é um músculo, tanto que o maior risco de morte em anorexia é de falha cardíaca. Eu particularmente tenho bradicardia, que é quando seu coração bate lentamente demais. Isso provavelmente vem da minha anorexia. Também temos problemas gastrointestinais, o estômago começa a atrofiar, o seu intestino atrofia, você tem constipação, você começa a ter intolerância a certos alimentos, você perde flora intestinal, então você não consegue digerir coisas corretamente. Também começam a surgir muitos machucados no seu corpo, tanto porque você tá com os ossos mais protuberantes, então você bate com mais facilidade nas coisas,
quanto porque você tá com menos ferro no corpo e com menos nutrientes pra reparar rapidamente. Então você machuca, você bate em algum lugar, o negócio fica roxo por semanas. E por fim, um nível que eu também nunca cheguei, mas que é muito preocupante se você chegar, é a fase de lanugo. Lanugo é uma pelagem que surge no seu corpo, no seu rosto, no seu peito, nas suas costas, que é a última alternativa do seu corpo, o último recurso do seu corpo para te manter quente. Quando chega um nível muito, muito baixo de gordura, você literalmente cresce pelo para tentar te manter quente. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor esse vídeo. Eu vou começar a postar daí sobre a minha experiência, particularmente, o meu dia a dia, a minha recuperação e a minha ansiedade. Mas eu só queria explicar realmente para quem não entende nada do que é isso, porque tem muita pouca informação na cultura popular brasileira sobre isso, e eu acho importante fomentar, eu acho importante falar a respeito disso sem restrições, sem vergonha, sem nada do tipo, porque não é culpa de ninguém, e é uma doença como qualquer outra e tem que ser falado para que outras pessoas que estão passando por isso também tenham coragem de buscar ajuda, de procurar tratamento e parar de se culpar pelo que elas estão sentindo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, os comentários estão aí para isso. Tem vários links na descrição com mais artigos a respeito de anorexia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.